Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Fala aí, galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Muito boa tarde, está começando o Debate Bola desta quinta-feira, 29 de agosto de 2019. Debate Bola aqui na Vale TV, de segunda a sexta-feira, ao 12:30, com um debate qualificado, debatendo aí as coisas do nosso futebol gaúcho, brasileiro e internacional, e claro, aqui do Vale dos Sinos. E debate hoje sobre a eliminação do Internacional na Libertadores da América, e já projetando este grande confronto de semifinal da Liberta entre Flamengo e Grêmio. A outra semifinal, tudo se encaminha para ter aí um clássico entre River Plate e Boca Juniors. O Boca ontem se classificou e hoje depende do River, mas está com meio caminho andado já o River Plate para se classificar. Teremos duas grandes semifinais pela Libertadores da América. O programa Debate Bola, aqui comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aí aos nobres parceiros aí, Daniel e o Marcelo. A resenha vai ser boa hoje. Depois daquele jogo, né? Sofremos ontem à noite, a gente sempre torcendo pelos times do Sul. Mas vamos, a resenha com certeza vai ser boa. Ela sempre começa boa, termina boa. E hoje tenho certeza que a coisa vai bombar aqui. Com certeza. E nós vamos falar muito sobre este jogo do Internacional. Já tem muitas coisas nas redes sociais desde ontem à noite, em relação à atuação do Internacional, em relação ao que fez o técnico Odair Hellmann, mas tudo isso quem vai falar são as pessoas que, né, entendem deste assunto, como hoje nós temos aqui dois convidados que conhecem bastante, daqui a pouco nós vamos apresentá-los de forma oficial. Antes, vamos dizer que o Debate Bola tem o apoio aí da BSB, Grupo Construtivo. Se você gosta de construir, venha conosco, BSB, Grupo Construtivo. E também Garfão, Pizzaria. Garfão, restaurante, pizzaria e agora com sushi. É o meu restaurante predileto aqui em Novo Hamburgo. O Debate Bola hoje recebendo Marcelo Cupini, ele que é análise de desempenho, trabalhou em vários clubes aí do futebol gaúcho, um profissional de alto gabarito nesta parte. Este conhece e pode subsidiar os treinadores que estão aqui, né? O Benhur Pereira e o Daniel Franco. Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no programa. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? É uma honra aqui estar no meio de vocês, dois profissionais que eu tive o prazer de trabalhar aqui, o Daniel e o Benhur. E estamos aí, né? Vamos. Futebol sempre tem uma resenha. É o homem dos números do café. Mais do café, né? Até o pessoal fala, você falou, Eduardo, né? Análise de desempenho, a pessoa não sabe muito bem o que é. Isso, vamos falar durante o programa. Eu falo mais assim que é um analista tático, né? Tem que mais o jogo é mais simples do que só os números, a gente tem que... Vamos esmiuçar o que é uma análise de desempenho, né? O que ele faz, qual a contribuição que ele dá para o futebol, porque a gente tem bastante hoje profissionais dessa área que ajudam e muito a comissão técnica com os números, né? O voleibol começou assim há anos atrás e ajudou bastante, né? O desenvolvimento do voleibol, especialmente do voleibol brasileiro com a seleção brasileira. Só para ter uma ideia, assim, porque eu falei do café, eu já recebi uma mensagem, né, antes do programa, era o seguinte, do Hans, né? Botou assim, já vai o recado para eles. Grande abraço a essa dupla, ao Rei Daniel
e o café Copini. Esses são de verdade, só para tu ter uma ideia. Vou né? ter que investir num café para os amigos virem tomar um café. Então nós vamos falar mais sobre essa função dentro da comissão técnica e dentro do futebol, que é o analista de desempenho. Daniel Franco, técnico de futebol, campeão brasileiro pelo Inter, da Copa do Brasil, né, em 1992, está aqui hoje também para debater em relação aos assuntos que nós vamos ter na pauta do programa de hoje. Daniel, muito boa tarde e obrigado mais uma vez por estar aqui no programa. Boa tarde, obrigado. É sempre uma satisfação e um prazer participar do programa com amigos, com pessoas que entendem do métier, né? Não é um dia muito alegre, né? Para aqueles que têm o lado vermelho da cor como predileto, mas a vida tem que seguir. A vida tem que seguir. Ia passar, né? Só um tem que passar. E agora vamos ver o Inter. Graças a Deus tem mais um jogo importante na semana que vem aí. Esperamos que consiga o êxito. E já, então, vamos lembrar as nossas redes sociais para os nossos telespectadores e internautas. O Facebook está aparecendo aí na tela para você, aqui embaixo, ó. @debatebola na Vale TV. @debatebola na Vale TV é o Facebook oficial do programa. Curta a nossa página, compartilha, estará concorrendo a esta linda camiseta. Ainda hoje, né, nós vamos fazer o sorteio, depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer o sorteio desta linda camiseta que foi dada pelo Falcão, craque do futsal, o rei das quadras. Ele nos presenteou com esta camiseta e nós vamos presentear os nossos telespectadores. Então, faça parte do programa curtindo a nossa página no Facebook e também compartilhando. No Instagram, mesmo endereço, @debatebola na Vale TV e o WhatsApp 981158167. 981158167. Internacional 1, Flamengo também 1. No primeiro jogo tivemos a vitória do Flamengo por 2-0, um jogo que se decidiu em poucos minutos. Quantos minutos ainda? 4 minutos, Benhor? Esse jogo lá no Maracanã. Acho que foi, né? Em 4 minutos, 4, esse jogo minutos, foi o que decidiu praticamente, né, o jogo da volta. A gente teve ontem recorde de público no estádio Beira-Rio. Não sei se o Daniel esteve lá, o Marcelo estiveram lá. Eu acompanhei pela televisão, o Benhor também, né? Lotado o estádio, está bonita a festa. Foi o maior público desde a reinauguração do Beira-Rio após a Copa do Mundo. Então, para vocês verem a força do torcedor colorado, né, ajudou muito o jogador dentro de campo, mas a gente sabe que a gente sabia, né, que a missão era muito difícil, assim como a missão do Grêmio era difícil e conseguiu superar. Mas ontem não deu, né, Daniel? Daniel, Marcelo, Benhur. Não deu e como tu colocou bem, o resultado do Rio ele influenciou muito nesse segundo jogo, né? O Inter controlou bem lá no Rio até certo momento do jogo, primeiro tempo. Depois, segundo tempo, e principalmente lá no Rio, com a mudança, com a saída do Arrascaeta, que estava debilitado naquele dia, com a entrada do Gerson, deu uma dinâmica diferente ao meio-campo do Flamengo, que a gente viu ontem desde o início, tanto que o primeiro tempo... Diga-se de passagem, né, o Gerson está jogando muito. Joga né? muito, e ele Joga muito, né? E nós vimos conversando no carro agora, ele faz uma função muito interessante, porque... Ele faz a ligação, ele não é o meia que pisa na área e não é o primeiro volante que joga lado a lado junto com o Cuejar, né? A moda antiga, né? Ele é o cara que ele faz entre o volante e o meia, ele faz essa ligação para não se preocupar o Arrascaeta vir muito embaixo buscar a bola, né? Para eles terem um espaço mais à frente, e isso deu muito certo ali. Tem muita qualidade. Taticamente, mas ele participa do jogo, né? Participa da construção, muito, não é só defender, né? Qualidade técnica. Isso faz muita diferença. E a gente, depois enquanto tu é jogador é uma coisa, né, Eduardo? Depois tu muda para a beirada do campo ali, muda tudo, até a maneira de tu assistir um jogo. E tu vê como é importante, né, Daniel? Tu ter um jogador que faz várias funções. Poxa. Lá no Rio ele entrou pelo lado direito, vindo para dentro. Ontem como um volante, né? Agora eu vou dizer um negócio para vocês, eu não sei exatamente qual é a questão do Cuejar, mas o Flamengo não pode largar esse jogador aí. Ele deu fora do Flamengo. Hoje pela manhã já a sério, notícia, eu não sei bem como é que está essa situação. Parece que o empresário queria tirar ele, mas parece olha, que já ocorreu, e até o Marcos Braz, né? Marcos Braz, que é vice de futebol do Flamengo, disse o seguinte: o jogador já acertou salários. Marcos Braz foi perguntado em relação a negócio, já tinha mas para onde ele vai? proposta para o Cuejar, ele disse, para o Flamengo ainda
Nós não acertamos, mas o empresário dele já acertou salário. Tem que ser algo muito bom, né? Tem que ser Sair do algo muito Flamengo bom. nesse momento. Então, Sabe lá se daqui a pouco não é uma pressão para ter. Tu tá vendo todo mundo ganhar 1 milhão, 700, eu achei 800 muito daqui a estranho ele pouco, chegar né? depois ali, Um tava jogador. fora, e chegou e foi pro O jogo, primeiro e- lançamento que ele dá no jogo pro Gabriel é uma qualidade que No não meio é pra da zaga, qualquer Primeiro um, lance né? de gol, aquele a 2, 3 minutos de jogo. no meio da zaga, né? Mas falando do jogo, né? E aí boto aí para os convidados aí uma questão que eu acho interessante. Eu pessoalmente, né? Eu vou falar eu como um treinador dando uma opinião. Eu acho que o Flamengo, a gente sabia que ele poderia ser extremamente ofensivo, marcar alto, né? O Flamengo jogou a maioria dos jogos assim. Eu acho que ele surpreendeu o Internacional jogando. Que normalmente quando tu chega para jogar no Beira-Rio com aquela pressão, tu dá aquele passo para trás natural. A maioria das equipes faz isso. Só que o Flamengo teve tanta qualidade que ele inibiu o Internacional no primeiro tempo de jogar Na largada do jogo e já. tocar a bola e assustar. E tu sabe que tem um lado emocional. O Internacional sabia que se tomasse um gol, acabou o jogo. Tinha que fazer 4. E o Flamengo fez muito bem isso. O Internacional foi dar um chute, eu acho, aos 41 com o Patrick. Sim. E o Internacional também, na minha opinião, ajudou na questão dos sobes, jogando primeiro por dentro, depois o sobe por fora. Aí o Internacional não tinha velocidade e o Flamengo controlando o jogo. Então, deixo para vocês que estiveram no campo, tem né? escolhas aí, individualidades que tem uma diferença entre as duas equipes. E estratégia, né? Tu falou ali da marcação, né? De marcar bloco alto. O Flamengo, eu não tinha parado para olhar, a gente olha, né? Mas é bom a gente estar ao vivo ali, né? Ao vivo melhor, com ele certeza. apresenta hoje um nível, né, do seu futebol com e sem bola muito, assim, ó, tá em alto nível, mereceu mesmo, né? Então, o primeiro tempo dominou as ações. Ele soube pressionar alto quando for necessário. Quando desceu as suas linhas, são muito próximos. Quando a gente está na beira, a gente vê, né? Muito próximo, muito organizado, coberturas próximas. Isso é difícil a gente ver hoje em dia no futebol, mérito, né? De um treinador que chega com as suas ideias e a gente viu que ele conseguiu implementar isso. Então, Marcelo, foi muito merecido, né? Agora, eu acho que ele tem um ganho muito grande. E eu vou te dizer qual é o ganho. Os dois laterais. Os laterais jogaram na Europa, se mantêm sempre alinhados. Não sofre para jogar. Não, quando estão com a bola, eles aparecem no momento certo, eles não ficam lá, O timing né, deles é muito lá na bom. frente para receber a bola, a não sei que tenha um Em espaço. nenhum momento você vê a linha quebrar, como a gente fala, Não né? tenha A dúvida. linha é muito bem organizada, né? E eu peço para vocês, principalmente o Marcelo e o Daniel, que trabalham com futebol, e o ouvinte que quiser olhar os lances do jogo, o Internacional comete erros na defesa que não cometia. Tem um lance que o Moledo sai da sua posição para vir atacar o Bruno Henrique, recebe a bola nas costas dele. a Mas bola esse vai lá erro ele onde fez no deveria Maracanã estar. já, É o que eu né? ia colocar, Eduardo. Foram Né, erros. Daniel? E o Esse erro ele já Cuesta fez no fica Maracanã e deu gol. alinhado, mas paralelo com o Moledo e o espaço todo aberto. O Inter cometeu nos 2 jogos contra o Flamengo erros que não cometeu durante todo o ano, talvez até o ano passado, né? Que é o que dava sustentação para a equipe. Porque no Rio, o Moledo saiu, estava lá de centroavante, o Edenilson, colocaram no Edenilson a culpa, e eu acho que quem está ali é todo mundo que ganha, todo mundo que perde, e não tem que numerar ninguém. Né? E quando perdeu a bola, a mesma coisa ontem, já se desenhou. Ontem teve o lance com o Sarrafiori, perdeu a bola porque estava desencaixada a defesa, jogador fora de posição, e lógico E que nem tem... era tão desespero, né? Tinha Se eu tempo. não me Tinha engano, tempo. se eu não me engano, no lance, é uma bola que vai para a área, né? Bola parada, e quem está no balanço defensivo ali sai. E quando sai, deixou no mano. E quando vai, ele não mata a jogada, ainda perdeu na individualidade, estourou. Aí é a diferença do Daniel, é complicado, velocidade. é complicado Ô, Daniel, assim. deixa eu só comentar Fala. um negócio. Tu é canhoto, e eu falei para o Eduardo antes aqui no programa, o Sarrafiori pega a bola pela direita, poderia ter puxado para o lado correto, que é o pé canhoto dele, porque o direito dele não funciona, né? Não com toda... Ele poderia puxar para dentro e cruzar a bola. Ele Mas aí conseguiu- faltou experiência, né? Ele conseguiu Uma puxar para o fogueira lado direito, doida que tava onde o os jogo. jogadores do Flamengo estavam, e não é o forte, onde foi roubada a bola. Aí tu colocou, bem, que o Flamengo, desde o início, dominou as ações e tal, não se impressionou com a torcida, e realmente a torcida do Inter esse ano, e sempre foi, na verdade, né? Eu, graças a Deus, tive a felicidade de jogar ali, e a gente sempre pôde presenciar muito de próximo isso. A torcida do Inter sempre dá show nesses momentos, ela é muito vibrante, muito participativa.
E o Flamengo, primeiro, que ele tem uma equipe de uma qualidade e os jogadores sabem que tem qualidade. Tem experiência. E eles têm experiência, têm qualidade, e aí não é. A gente sempre tenta puxar a brasa para o nosso assado, mas tem que dar o braço também para o treinador, para o Jorge Jesus, que ele conseguiu implementar muita coisa lá de fora. E por isso talvez encaixou muito rápido no Flamengo, porque a maioria dos jogadores já jogaram na Europa. 70 dias, pelo que eu vi hoje. E olha o que tem, essa compactação de linha para jogador brasileiro, aproximação, bloco alto, andar junto, sem dar espaço entre linhas. Isso não é fácil de tu O Marcelo fez implementar. uma observação interessante em relação a essa observação em relação aos jogadores que o Flamengo tem. Muitos jogaram na Europa. Sim. E muitos compreenderam rapidamente Porque tem o que essa o vivência Jesus lá. passou, porque tem essa... Tem a vivência de O lá. Renato Gatinho já teve uma discussão, né, que falava do Santos. Quem do jogou São lá? Paulo. Quantos estrangeiros estavam lá, né? É verdade. Hoje, então, E Começa Marcelo? pelo goleiro, Marcelo, Diego, os dois laterais, Rafinha, o Pablo Mari, Pablo Mari, aí Cuellar, que é de uma outra escola. aí mas Gabriel lá o centroavante, Gabigol. o Bruno Henrique também Bruno já teve na Henrique, Alemanha. o volante agora também, o que era do Fluminense, aí esqueci o nome agora, o O Gerson. Gerson. Então o Teve na time Roma. todo praticamente, o Everton Ribeiro também. Então o time todo jogou lá fora. Mas tu falou uma coisa, né? Foi contra o confronto, de repente, com o Flamengo. Pega uma equipe que também está no momento, porque a dupla Granal está no momento bom. É que agora foi um momento decisivo, vai passar alguém. E aí foram superiores. Está sendo superiores, né? No caso agora o Flamengo. Mas o ano do Inter não apresentou esses erros. Mas daqui a pouco aconteceu esses erros em função disso também, né? Essas individualidades, tu vê o Gabigol movimentando, ele muda a direção rapidamente, né? Ele não é o referência, né? Não, Isso, mas ele está lá. Diferente dos outros Mas ele tá E lá. aí Ele quebra, tem uma de repente, mobilidade muito quebra as linhas, interessante. Quebra uma Aí- marcação, é complicado. Mas aí jogar contra um time que sabe jogar, como é o Flamengo. E A tua ter postura é E aí fundamental. tu ter que correr para fazer 2 ou para fazer 3 é complicado. Sabe, a Eduardo? obrigação, mas... Não, negativo. Para fazer um. Para fazer um por vez, né? Estava 1-0. O que acontece? Lógico que a gente não vive o dia a dia ali, né? Do trabalho, não sabe o que acontece, os treinos, e tem que ser fechado como foram. Mas o Inter começou com um equívoco, do meu ponto de vista. Os mesmos jogadores, mas um equívoco. E a gente comentava também no quadro, e a gente conversa muito sobre isso. O Patrick, o que caracterizou o Inter como uma equipe forte nesses últimos anos? Foi o tripé de volante e os dois zagueiros. Isso aí é a estrutura do time, foi sempre esses dois. Só que no início do jogo, se tu analisar, bem, o Patrick estava lá como quase ponta esquerda. Aberto, né? Aberto. Então ele não conseguia. Ele fez o jogo do Palmeiras, que começou assim, mas com o Nico. Exatamente, porque não tinha ninguém lá. E Então aí- ele estava lá e aí estava aqui. Estava o Lindoso e o Edenilson e tinha um buraco. Quem jogava nesse buraco? O Everton, vinha por ali, o Arrascaeta, vinha ali na mobilidade deles. Aí eu vi. meio, né, Eu estava ali, eu fiquei prestando atenção, tinha uns 25, talvez 30, o Odair chamou o Patrick e posicionou um pouco mais. Mudou, ele Ou seja, mudou. essa função do médio volante, no meu ponto de vista, é de dentro para fora. Não de fora para dentro. De fora para dentro tu não consegue chegar. Ainda mais com os laterais que o Flamengo tem, com os caras experientes ali. Sim. Então isso aí começou por aí o erro. Aí tu bota os sobes pro lado e tu já não tem a velocidade. Não tem velocidade, nem um lado e nem o outro. É que na verdade, são escolhas, estratégia. Já tinha essa dúvida, né? Porque se falava, joga um ou joga outro, né? Só eles que têm todas as informações para tomar uma decisão. É isso aí. Tanto que no intervalo veio essa dúvida, porque logo depois, 2 minutos depois, já chama para uma troca. Então, E agora- não estava, infelizmente não chegou sem Acho que essas 5 dúvidas minutos nesse momento. trocou, né? O 3 primeiro. minutos. 3 minutos. 3 minutos já 3 chamou. minutos foi muito rápido. Foi Uma outra- o Nico. Uma outra decisão do Odair Hellmann, que está sendo bastante questionada em relação à escalação do Rafael Sobis. O Benhur já tocou no começo do programa em relação a este assunto. Se imaginou que ele começaria com o Wellington Silva, que é um jogador de mais velocidade. Que né? vem Entrou num bem, bom entrou bem momento, de novo né? na partida, Que entrou vem num bem. bom é. momento. Mas até ontem, né, a gente falava sobre isso aqui no programa, eu disse, mas Benhur, quando que o Odair iniciou com o Wellington Silva? O treinador, Então, a o tendência treinador era começar alguns sem treinadores. Claro, ele sabe do porquê das escolhas. Exatamente. Dele. Ele não começou em nenhum momento na temporada com o Wellington E Silva. ele tem que ser coerente com as suas escolhas. Então ele não pode, né? Isso o futebol tu tem que ter, acreditar Aí- e Mas trabalhar nesse pra isso. momento, Tu sabe, né? O futebol tem aquilo, né? O treinador bota o cara entra bem, eu vou sempre colocar Claro, que é melhor. claro. né? mas nesse momento, Benhur, treinador aqui, o Marcelo, que na análise de Auxiliar, desempenho né? auxiliar, tem os números ali que abastecem os treinadores, o Daniel é treinador. Nesse momento, que o treinador, por onde o treinador vá,
Com um jogador que sempre entra bem, como o É que- Elton Silva, ou com o Rafael É que Sobis tem- e o Nico, que já vem jogando? Tem várias maneiras de analisar isso, né? E o treinador, nesse momento, passa muitas coisas pela cabeça dele. Primeiro, E deve dividir muito também, e né, deve Daniel? dividir muito. Com certeza. staff dele, né? Com certeza, tem um Ele staff é competente. um jogo pesado, é um jogo que requer aqueles que têm maior vivência, que estão mais acostumados a grandes jogos. Foi recorde de público. Foi o recorde Marcos de falou, público. E aí tu não pode, aí tu tem que pensar no Sobis, tem que pensar no D'Alessandro, tem que pensar no Nico, que foi a primeira opção de entrada. Então tudo isso pesa. Ah, mas tem o Wellington que vem bem. Eu, por exemplo, eu estava comentando na Rádio Inter o jogo contra o Goiás. O Parede, para mim, era um candidato a entrar ontem. Pela disposição, pela determinação, pela força e pelo jogo que fez contra o Goiás. Ah, mas se o Odair chama o Parede, não, Não, chama o Nico... tudo, lógico, mas o aí que estádio tá. vem abaixo contra Aí que ele. tá. E como é que foi o Nico contra o Goiás? Foi muito mal. E como é que foi o Parede? Foi muito bem, mas era um outro jogo, Não, é né? isso que eu estou dizendo, é todas as variáveis que passa e que o treinador tem que optar. Tem que tomar. E em cima disso, Tem que Daniel, tomar, desculpa, tem que tomar uma decisão Tem que tomar rápida. decisão. Por isso que no É isso intervalo ele vem, daqui a pouco tomar uma de decisão estratégia é não dá muito certo, vou rápida. mudar. E Muito ele rápido. tentou, ele foi. Aí E ele lógico. foi. E aí teve a crítica, mas por que não voltou Não, no mas ele- intervalo? Mais um jogo? detalhe, né, Eduardo? Aí e se ele acerta, né? Se o cara faz o gol... Ele sabe o Tu- porquê, não tu é? tá ali Aí não é esse o porquê, né? representando, Não e tem ele tá porquê. ali representando, meu, não é só os 49, 50 mil que estavam ali, é uma nação toda. Uma nação toda. Entende? Então, pô, tu vai botar o Parede, não vai botar o Nico primeiro. Não, é diferente. Entende? É muito complicado. Ô, mas Daniel, é eu difícil. fui num programa, fui na Rádio Gaúcha e aí tava o Julinho Camargo. Eu vi a foto. você. E aí conversando com o Julinho disse, o Nico tá num mau momento e pro Julinho, né, que é um cara experiente no futebol, achava que o Nico não tinha condições. Aí eu argumentei, eu acho que o Nico, ele dá velocidade, ele não tá fazendo gol faz tempo, mas ele tem uma boa definição para um jogo nem esse. Mas ele não E tá eu disse para ele, simplificando, o né, grande momento do Internacional como time eliminando o Palmeiras, tá o Nico, tá o Patrick, né? Então foi o que eu argumentei, que eu achava que o Sobis, eu acho um bom jogador, mas não era para esse momento. Acabou ficando o mesmo time do Rio de Janeiro, que quase não Acabou finalizou. com surpresa, né? E aí, com a mudança, aí ele tentou fazer isso com o Patrick pelo lado no primeiro momento, o Sobe por dentro, não deu. Não deu. Aconteceu o que tu falou, ele veio para dentro, aí ficou igual ao Rio de Janeiro. Aí o Inter não teve E opção soma nenhuma de isso finalização. ao Flamengo que veio e se impôs, né? Futebol é isso, né? Tu fala, os números. Não, o futebol é mais simples. Eu tenho estratégia e a minha estratégia, a minha forma de jogar tem que Perfeito, prevalecer. Né? Então, por vezes, essa tomada de decisão assim, de quem joga, como joga, não está só nos números. É muito mais que os números. Muito mais. E nesses dois jogos, né? O maior, eu coloco o D'Alessandro entre os 5 maiores jogadores da história do Internacional. Agora, os colorados e vocês, eu não sei, mas para mim, o D'Alessandro está entre os 5 colorado? maiores. Não, eu Gremista. Benhor, Ele falou pra ti, eu pensei que pelo ti colorado. Não, eu torço pro Grêmio, eu já deixei bem claro. Aliás, ontem à noite um botou lá, por que tu não sai do armário? Mas, meu Deus, eu já falei 500 mil vezes que eu sou gremista, sou torcedor do Novo Hamburgo, mas isso não me impede de analisar de forma correta, profissional, o que acontece. Para mim, o D'Alessandro é entre os 5 maiores jogadores da história do Inter. Só que nesses dois jogos, o D'Alessandro, ele não foi bem. Não foi bem, Mas eu porque acho que o jogo era No outro. geral, né, velho? Contexto. Pois é, talvez, eu nos acho. dois jogos, os dois jogos foram Aí tu muito pega o intensos. Guerreiro, Daniel, quantas pro- finalizações o Guerreiro deu nesses dois jogos? Nada, nenhuma. E aí nós vamos entrar num detalhe, e aí ficou muito evidente que a superioridade do Flamengo, para mim, pelo menos, tanto lá quanto aqui, mas um dos motivos pelo qual também se tornou, de certo ponto, até fácil, porque eu não vi o Flamengo fazendo esforço ontem. Aí tu viu o Inter fazendo muita força para correr. Flamengo jogou, né? O Flamengo jogou. E aí que eu ia entrar no detalhe, Marcelo. O Flamengo, além da organização que teve, tática, de comprometimento, de compactação, as individualidades do Flamengo, elas são hoje as maiores individualidades do Brasil. E aí nós já vimos conversando no carro sobre Flamengo e Grêmio. Eu digo, bom, o Grêmio tem uma coisa que o Inter não teve nesse jogo, a individualidade do Everton e do Alisson por um lado. O Inter não teve essa jogada vertical de individual no jogo. Não funcionou. Não funcionou. Não Um teve- pouco não teve- quando o Wellington entrou, pouco, mas muito pouco, né? Porque já estava tudo encaixadinho e no mais o Inter Não não foi teve. vertical, né? Porque quem poderia ser vertical, que era o Guerreiro, estava caindo para o lado para receber uma bola de costas. Quando entrou o Wellington, ele usou, porque o Flamengo aproximava muitas vezes, ficou baixo. Ele até veio pegar bolas pelo centro, pela beirada,
Mas é pouco, né? Fica também difícil cobrar um cara que entra depois. E eu Foi tenho- muito superior o Flamengo. Eu tenho depois uma pergunta, e eu e o Eduardo nós estávamos discutindo aqui antes do programa, mas uma coisa eu acho que é fundamental, gente. Às vezes nós desmerecemos o adversário. Não pode ser o caso de ontem. Não pode ser Às vezes o Inter não foi bem por muito pelo mérito do Flamengo. Não, o Inter se esforçou, Isso o Inter acontece tentou, sempre. claro. Se um time vence o outro, mas o time foi mal. Não. O Flamengo teve Flamengo muitos muito méritos, né? mérito, e tem muito E agora mérito. eu vou fazer... Eu e o Eduardo, nós estávamos discutindo antes do programa uma questão, e o Eduardo achou que é correta a questão, que foi a tirada do Cuesta para a colocação do Sarrafiori. Eu vou dar a minha primeira opinião. Nunca tiraria o Cuesta, nunca. Por quê? Como é que o Internacional fez um gol? Bola aérea. Como é que eu vou tirar um cara de 1,92 m de uma hora para botar um menino O canhoto, jogo pro Inter estava se desenhando com uma bola parada, canhoto, né? Pra uma com bola o lado específica. trocado, e aí isso foi meu argumento que eu falei, né? que eu falo? O Cuesta tinha amarelo, realmente. Aí o Benhur é treinador, o Marcelo também, o Daniel também. Eu não, eu sou jornalista que estou ali analisando um contexto do jogo. Mas se o Odair não faz essa substituição, vamos dizer no outro dia, porque o Odair poderia ter tirado um zagueiro, ter colocado um atacante. O Odair fez isso, só que não deu certo, não deu resultado. Se é o Guardiola que faz, parabéns para o Guardiola, é um gênio. E o Guardiola já fez. Só que ontem não deu certo. Se tivesse tirou um cara dado de 1 certo, metro o Odair era o... Tem, não precisa ir longe, Tem né? duas. Tu falou no Guardiola, o São Paulo já mudou. O Renato fez um gauchão contra a gente, fez agora de tirar e liberar, tira um lateral e Botou põe... o Michael na lateral. Entendeu? Se foi cedo ou Correu não, o risco. ele tinha que tomar uma atitude. Não dá pra julgar isso, ele sabe o porquê. Eu né? acho que a ideia dele de mexer, de botar o time pra frente foi correta. Ele precisava Correto, do tem que jogo. botar. Era necessário de Agora, alguma forma. ele tirou um cara da função que foi o Lindoso, onde ele, no momento que o Lindoso tinha feito o gol, ele estava num momento muito bom do jogo. E o Lindoso estava conseguindo espaço achar ali, tinha um espaço, um né? corredor onde conseguia fazer a transição Fazer. defesa-ataque com maior tranquilidade. E aí ele tirou. A ideia de botar mais um homem de frente, sim. Mas aí eu vou para o segundo ponto dessa pergunta, Benhur. Eu acho que ele se equivocou na escolha de quem entrava. Não que o menino... nada a ver o lance do gol. O Sarrafiori? Nada a ver o lance do Daqui a gol. pouco outro grandão. Aí que tá o jogo pesado, o jogo de cara vivido. E eu não sei quem estava no banco. Trellis mas- não estava no banco? Tava no banco. É, o Trellis. o jogo Eu botaria pesado, o Trellis. jogo pesado que eu entendo. que Eu tu tô fala. entendendo jogo O jogo pesado, pesado não não é de força, não é é de capaz força. aguentar a pressão, A que é o pressão contexto, do nesse jogo, sentido. o contexto. Eu botaria o Trellis. Eu acho que não, Mas, cara. mas eu- quem não tinha... Mas, Não, assim, o Paredes. a gente, O próprio Parede estava no a gente banco tem que para usar o corredor, porque o corredor ficou. O corredor direito não tinha ninguém no lado direito. aconteceu aberto. com o Flamengo, eu posso que o Inter fez o gol da bola parada, que é o que tu falou, estava se desenhando para isso, não conseguiu tirar um cara jogar, de mas teve uma... 1,92 E m, não pode o abrir mão, né? o Odair treina bem isso, então é uma oportunidade real. Tem o D'Alessandro que bate na bola. Exatamente. E aí teve... Inclusive, foi uma baita batida do Exatamente. gol, né? Aí tu tem essa questão, né? Particularmente, eu não gosto, né? Mas se o treinador quer, vocês dois, eu vou falar para vocês as opções. Mas eu não ia Já vai desmanchar ficar a primeira no ouvido, linha. hein, Daniel, Eu não gosto de incomodando. achar a primeira linha também. não. Eu, Sorte que não tem o particularmente, radinho para ele não ficar no ouvido incomodando. Taticamente, eu não gosto de... Turra ainda tem. tem o fone. Mas não tá no ouvido do Mas não é Filipão. o Filipão, né? Não, Mas viu, assim, no jogo ele olhou assim, quando o Daverson errou umas 3 jogadas, ele, o que nós fizemos? Sabe o que eu entendi daquele lance? O Filipão no olhar dizendo, tu viu o que tu me mandou fazer? Tu viu que tu fez? Tu pediu pra fazer? Eu me deu essa impressão. Nem sempre o Anjinho aqui fala certo, mas na real, assim, desmanchar uma primeira linha. E mais do que desmanchar uma primeira linha, para mim o Cuesta falar do Cuesta, foi bem não no vou jogo. falar do Cuesta, ponto. Né? E o Lindoso, nessa questão, como o Flamengo sentiu um pouco, estava baixo essas linhas, só o Gabigol na frente, um bloco bem concentrado, marcando, mas tinha um espaço para iniciar essa jogada, que o Wellington até veio pegar uma zona intermediária ofensiva ali, né, do Flamengo. E aí ele tirou esse jogador que estava começando a usar isso aí. Então acho que ele pensou, né, alguma coisa que não deve ter, não deu certo, óbvio, mas particularmente eu não ia mexer nessa a primeira. verdade é uma e só. acertar ou errar faz parte a do jogo, verdade é né? uma só. Alguém tem que tomar atitude, O Renato né? fez e deu certo. Aquele momento ali só compete ao treinador tomar as decisões isso que de o quem treina- entra e quem sai. Por isso que esses caras aqui ó, tem que ser muito valorizado.
Muito valorizado, porque não é fácil. Temos muitas mensagens, né, Benhur, dos nossos telespectadores. O José Luiz Rans, abraço para os De Verdade, Daniel e Cupini. O Márcio Trindade, quarteto de peso hoje, de novo, parabéns pelo programa. De peso ele não quer dizer gordo, Não é né? gordo, é que nem eu tô falando do peso do jogo, né? É isso aí, eu Camisa entendi. preta pra disfarçar, né? O Benhur, quando eu falei o Márcio Trindade, eu disse o time de peso, o Benhur deu uma encolhida na Não, sua a gente não sabe, quando fala lenda, começa a idade, né? O cara lenda. Assistindo também a Ana Cristina Pires, deixa eu ver quem mais aqui, a Aline de Melo Pires, o Paulo Henrique Marques, grande Paulo Henrique, dizendo que o programa está muito bom, baita programa. A Maria Bernadette Schreiber, Flamengo está na final, mereceu, jogou com muita raça e muita força, parabéns Flamengo. Agora, a partir para o enfrentamento com o Grêmio, vamos lá Flamengo, força! O Flamengo está na semifinal, né? Na semifinal. O Renato até mais falou a que fase. o futebol mais bonito é do Grêmio, né? E a gente olhando... E o Jorge no campo, Jesus disse, não, mais bonito é do Flamengo. Eu sou de São Paulo, então eu posso, né, não sou nenhum nem outro, eu posso falar. Olhando no campo, e a gente acompanha, né, o Flamengo, nesse momento, o jogo tá bonito. Vai ser bom. O resultado, Dois né, jogos, vai tá ser bom. equilibrado, né? Depois Depois nós vamos falar mais sobre- Nós vamos projetar isso, né? Grêmio e Flamengo. Posso tocar aqui? Madalena Carvalho, né? Aquela velha. Boa tarde, saudações gremistas, né? Agora tem uma para ti, o Hélio Spindler. Opa, Acho que grande lá Hélio em Spindler. Camboriú, né? Camboriú não. Não, Itapema. Itapema. O Hélio, Corneta, em de certo, relação né? aos palpites do Eduardo. Ele pede, né? Eu sou o Mick Jagger dos palpites, eu erro tudo. mesmo? Mas ontem foi de propósito, meu... É? Eu coloquei Inter 2, O- Flamengo 1. O Rodney Machado, parabéns pelo propósito. nível do programa, estou sempre prestigiando. Tiago Paloski, ótimo papo, abraço aos amigos. Micael Severo, Marcelão. Micael excelente- Severo é o jogador do... Isso, que é do São Luís, né? Do Rio Excelente- Ele tá em Hong Kong, né? Um abraço para ele. Excelente sucesso lá. profissional. Falando pro Cupini, tá me devendo um café. Aí ele dá risada. Abraço, professor Todo mundo Benhur. cobra café do Cupim. E Eduardo, bom Mas programa. eu pago, né? Café nunca, não tem como negar. Aí ele fala bom programa. Luiz Lazarete, boa tarde, sempre na audiência. O Paulo Andrade, nós estamos até falando, né, do Encontro dos Atletas antes, assistindo aqui na Praia dos Ingleses, tá ruim, hein? Como sempre, Encontro dos Ex-Atletas em setembro, no Aimoré, dia 14. Show de bola, o pessoal está sabendo. E mais perto a gente vai divulgar. E o Jorge Silva. Grêmio tem um conjunto melhor que do Inter. E tem jogadores individuais de qualidade. Do Cebolinha, Jean-Pierre, ele cita Alisson. Te confesso, como gremista, estou com muitas saudades do Jael. Verdade, mas o Grêmio está indo, né? Sem o Jael está indo também. Tá encaixando de novo. A projeção do próximo jogo é muito boa, né? Vai ser um jogo de... Vai ser pesado. Sem palavras. Pesado, Mas aí, Benhur, pesado. É isso. vamos então ao intervalo e na sequência nós voltamos para falar mais sobre esse confronto entre Flamengo e Grêmio só daqui a Um mês. um mês praticamente. Dia né? 2 O que pode acontecer outubro? até lá, 2 né? ou 3 de outubro, né? 3 de outubro. E o que pode acontecer até lá, né? E o futebol é dinâmico, tá? Mas esses clubes que tem... Várias o Grêmio ainda tem Copa do competições, né? Brasil. Momento, né? Se mantém ou não, tem que ver se os cresce. atletas, porque uma aí- O lesão, Ejar uma fora, coisa. Cebolinha, quem sabe. Porque poderemos ter aí a tendência, né? O futebol pode acontecer qualquer coisa, né? Inclusive nada. Poderemos ter Flamengo, Grêmio, Grenal na final da Copa do Brasil. E o que isso pode interferir na caminhada do Grêmio e até muito. pegar o Flamengo? Clássico Grenal, a gente sabe que Grenal mexe é com Grenal, todo mundo. claro. Grenal não Sabe tem. o que pode tem- acontecer? é. Daqui a pouco o Grêmio chega lá cambalhando. Pelo né? momento, podia ser logo esses dois jogos, né? Pelo momento, né? Claro que a gente sabe que tem Copa Sim, do Brasil, tem Campeonato todo- tem- Brasileiro, tem mas calendário. pelo momento... São confrontos, né? Que Mas tá mas um Palmeiras, mês é muito Grêmio, tempo pra esperar, né? Flamengo, Inter, muito, né? muito tempo, muita muito coisa jogo. pode acontecer Muito nessa tempo. bola aí. Vamos ao intervalo e na sequência voltamos com o debate bola. Fique ligado. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. A Jäger Águas, a
mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Muito bem, estamos de volta com o Debate Bola. Ao vivo é bonito o negócio. O Daniel já tá até com a bola aqui, cara. Não, porque eu tô pegando a camiseta aqui. Vai sair um bitoque aqui agora. Pra quem sabe, né? Eu já dei uma paradinha aqui. Eu já falei pra tirar essa bola que o dia que ela cair aqui eu vou dar-lhe um chute aqui, cara. Eu tô louco pra dar um balão nela. Mostrar a minha qualidade. Estamos aqui no programa Debate Bola, em nome de BSB Grupo Construtivo. BSB Grupo Construtivo e Garfão, restaurante, pizzaria e agora também com sushi. Meu restaurante preferido, predileto aqui em Novo Hamburgo. Depois do programa, nós vamos lá no Garfão. O GR já está nos esperando lá, viu, Ben? Jesus. É. Aquele rolando de novo. 1h30 acaba até chegar lá umas Aí 2 sim horas. pode dizer Aquele momento, né? Aí pode dizer o trio, quarteto pesado. Vamos lá, então. Vamos fazer o sorteio, então, da camiseta. Diz um número aí, Daniel Franco, de 1 a 50. De 1 a 50? 1 a 50. 15. 15. Vamos ver aqui, então. Carlos Alberto Kuntz. Isso, Benhur. Carlos Alberto Kuntz, está aparecendo ali. Conheço Carlos ele, Alberto se não me engano. Kuntz está ganhando a camiseta do Falcão. Tá aqui, ó. O Carlos Alberto tá sempre, né? Ele sempre manda Não mensagem é no ali do programa. Ipira, do americano ali, acho que é dali, acho que Olha aqui a camiseta. acho que é meu amigo Sim, cara, eu acho que Falcão, essa aí tem peso, hein? Ah, Essa aí tem olha peso aqui, ó. também, hein? Essa Falcão. tem. Aliás, o Falcão parou de jogar, abandonou as quadras, né, no ano passado, jogando nesse time aqui, lá de Sorocaba, no Magnus Futsal. Aliás, o Falcão, eu fui a Sorocaba em 2017, no Jogo das Estrelas, lá com o Rodrigo Kauer de Baus, que é da BSB, Grupo Construtivo, e o Falcão é rei lá em Sorocaba. Imagina. Tem publicidade do Falcão em todos os Mas cantos não é da só lá, cidade. viu? Não vou em salão. Esse é Eu fenômeno. até Então- botei a camisa umas 2 vezes para vocês pegarem. Pegou um pouco da habilidade. Ah, mas Então, não. o Carlos Alberto Kuntz vai levar essa camiseta, linda camiseta do Magnus Jogar Futsal demais. do Falcão. E a partir de amanhã, né, Benhor? Nós temos essa camiseta aqui, que foi dada pelo Gerson Guzmão, o Gerson Guzmão, técnico há mais tempo no comando de um mais time. longevo no Excelente Brasil. trabalho lá. Eu acho que ele está há mais tempo do que o próprio Renato, né? Sim, acho Sim, que sim, dele eu já acho faz que é 3 anos. já 3 3 meses, alguma coisa assim A diferente. mais, né? Mas independente disso, né? Conseguiram crescer, né? Puxa, Subir de nível. Ele subiu da Série B do Paranaense para A. Isso. E depois da D para pra C, C e da C C pra para B. D. Para B, aliás. Pra B. Então tá aqui a camiseta 3 do acessos. É para poucos. Operário. Foi bem. Do Operário de Ponta Grossa, lá do Gerson Guzmão, do Eduardo Maus e do Diego Albrecht. Do Chicão, Peixoto. do Peixoto. Então, vários conhecidos nossos aqui do Rio Grande do Sul, Danilo, especialmente do Vale dos Sinos. lateral direito. O Danilo Baia, né, Isso. também. O zagueiro, aquele que jogou no Novo Hamburgo, tá lá ainda? Eu trabalhei com o Simão, Sosa. que era o O goleiro. Sosa. Eu tinha o Simão, o Simão. Sousa estava desde a D. O Simão, goleiro, que agora foi para Portugal, se não me engano, né? Então tá aqui a Show de camiseta bola, do cara. Operário. A partir de amanhã você participa e estará concorrendo. Tem mensagem aí, Benhur, ou vamos partir A para partir do segundo, Flamengo e eu Grêmio? encerro meu... Flamengo e Grêmio. Mas não parece para vocês que
essas duas equipes jogam parecido, Daniel, Marcelo e Benhur? Elas têm um DNA do futebol realmente assim, né? Elas buscam, e aí o Renato fala tanta coisa, né? Mas a gente tem que dar o braço a torcer que ele procura fazer com que a equipe dele realmente jogue, né? Não tem, lógico que tu não pode pensar só na fase ofensiva, tem que pensar na defensiva também, mas ele prioriza no seu time com todo um cuidado, mas prioriza ser ofensivo, jogar, circulação de bola, posse de bola. E aí, quando começa a se projetar já esse clássico, esse grande jogo, pelo que se tem visto do Flamengo, né? Com essa nova gestão, com essa nova direção aí, com esse novo comando, o quanto essa equipe também encaixou e tem mostrado hoje, pelos 2 jogos contra o Inter, pelo que a gente viu, até mesmo em alguns jogos do Brasileiro, se bem que no Brasileiro oscilou um pouco. Mas poupou pouco, por exemplo. Mas poupou pouco. E aí ele está tem mais uma metodologia que vem de fora, uma né? ideia diferente. O que acontece na Europa? Na Europa, os treinadores poupam 2, 3 vezes, nunca desmancham o time todo, a estrutura. E é o que ele está fazendo no Flamengo. E aí o Flamengo ganhou de 6, eu acho que foi a maior goleada no campeonato até agora. Foi encaixando, vai dando conhecimento. Então, o atleta, como chegou muita gente de fora, eu tenho que conhecer o perfil e características do meu companheiro atuando. Até para conhecer os atletas, né? Conhecer os atletas, atuando. Vendo característica, vendo maneira. O Renato tem esse mérito, né? Ele dá essa confiança e mantém essa confiança do grupo de uma forma de jogar. A gestão do Renato é excelente. E a gente vê que o Grêmio, mesmo quando oscila, etc., mas a gente vê um time que não é o principal jogando no Brasileiro, mas tem um padrão, quer ter a bola, quer ter a posse de bola, né? Eu fui ver agora Grêmio e Atlético Paranaense, também um jogo muito bom agora na Arena, né? Mesmo sendo os times alternativos, né? A gente vê que tem conceitos bons. Agora vejo o que o Flamengo, que também quer ter a bola, mas eu acho que sabe mais o que fazer, está mais consciente. Não só pelo treinador, e aí vem pelo diferencial, que eu acho que... O cognitivo dos atletas do Flamengo é nível muito técnico, alto. Muito alto. Olha, faz tempo que tu não viu uns atletas assim desse nível assim no Brasil. Eu até ia dizer, né, o diferencial no primeiro momento, né, tu olhando no primeiro momento, eu acho que vai ser um grande jogo. Isso não tem a dúvida. E assim, ó, se tiver que apostar 50-50, com certeza. Pelo nível Mas o dos Flamengo parece ter jogadores na frente. Mais decisivo. Mais decisivos. Tu tem o Bruno Henrique e o Gabigol. Tu tem o Everton. E o Alisson num segundo plano. E o André ainda não achou o espaço dele, né? Faz tempo, né, que o André não... Mas daqui a pouco pode haver uma mudança, né? Pode até pôr mais gente. O Arrascaeta é um cara que faz gol. Nossa, o Everton Ribeiro faz gol. Bruno, Everton, Arrascaeta e o Gabigol, quando eles se olhavam no campo, cara, tu vê que os caras tão bem. Agora o Flamengo vai ter uma situação. Agora tu vai pegar um time que também tem o controle do jogo, né? Sim. É o Grêmio que tem o controle do jogo. Isso que vai Mas ontem o Matheus Henrique, o Maicon, o Rômulo que entrou bem no jogo, muito bem. Eles vão fazer os jogadores do Flamengo também correr atrás da bola, né? O Inter não fez isso. Benhor, por isso que a gente fala, né? Que fala em números. Eu, particularmente, que não falo, na análise de desempenho, análise tática, né? Os dois, trabalhei com os dois aqui, graças a Deus, sempre agradeço a oportunidade que eles têm. O importante é a confiança que eles têm, né? E aí a gente não passava números, né? A gente passava taticamente o que se pode fazer ou não. E a gente vê assim que hoje o Flamengo tem isso de tática, tem a técnica, é complicado, assim. Ô Marcelo, esse jogo tem tudo para ser um jogo nos padrões europeus, né? Pelo controle da bola. Só para finalizar, Eduardo, ontem, se eu não me engano, foi 55-45 poste de bola pro Inter. Normalmente o Flamengo assim, na minha análise, na meu modo de ver, né? Certo ou errado é o meu modo, mas o controle do jogo nunca saiu das mãos do Flamengo. Na minha modo, não sei o que vocês acham. A sensação, né, era que o Flamengo dentro de campo se tiver todo, mas não tiveram maior posse de bola. Pode acontecer isso com o Grêmio. Não ter maior posse de bola nos números. Como não teve no segundo tempo, né? Porque o Grêmio vai se impor nisso, tenho certeza. O Renato e o grupo tem qualidade. Então pode ter mais posse de bola. Agora, se vai ter o jogo na mão, aí nós só lá pra gente saber, né? Agora, verdade. O telespectador imagina esses três aqui assistindo futebol, cara. Eles sentam na frente da TV com um caderninho anotando tudo. É impressionante, cara. Vocês fazem isso mesmo? É diferente de um torcedor que para assistir, torcer e tal. Vocês já assistem olhando a questão
tática, disposição da equipe. Para ter uma ideia, ontem eu fui ao jogo com a minha esposa. Os caras são malucos, velho. E assim, e aí, estádio lotado, então tu fica ali os 45, 46 em pé, tu nem senta, né, meu? Então daqui um pouquinho eu tinha que olhar para ver se ela estava do meu lado, porque eu nem sabia onde estava a mulher. Se for no shopping, nem sabe. Eu digo, tá aqui ainda. Não, E continuava ali, literalmente bracinho cruzado, Não deixa o olhando, cartão de crédito observando. com ela, né? Senão é capaz de sair e voltar. Não dá, né? Não dá. Nem sabe, né? E as coisas no estádio tá muito caro, né, meu? Daniel nunca ia fazer isso. Não, mas essa que o torcedor tem mas que é por aí. observar, que é isso o diferencial, né? E por isso que o treinador tá lá, e por isso que tem que ser valorizado. E aí muitas vezes se critica o que os caras fazem. Mas assim, gente, essa é a vida deles. Essa é a vida. Sendo para olhar um jogo, em vez de sentar lá tomar uma cerveja, o cara tá anotando o negócio lá, cara. Ô, Eduardo, eu vou te falar, eu tenho uma maneira diferente. Eu gosto de olhar o jogo mais só, né? Sim, eu também. Se possível, né? Ontem não tinha como estar só bem. Eu até assisti o jogo. Não tinha, lá no Tinha mais 47 mil. Não, ontem ficou um cara atrás de mim, ele batia. Ei, vamos pular. E eu olhando o jogo. Eu assisti o jogo na terça do Grêmio, lá no churrasco, lá com o pessoal ali. Então ali já não consegui muito. Não, fiquei no meu cantinho, quietinho, mas aquela gritaria. Ontem já mais tranquilo. Mas eu misturo muito a situação do torcedor, torcendo às vezes para um time, cuidando muito, principalmente quando se pode, aí eu não estava no estádio, a atitude do treinador e a parte tática. Então isso a gente mistura. Daqui a pouco eu também estava olhando aquela torcida do Inter e eu comecei a me empolgar. O Daniel deve ter observado, né? Tu falou da postura. Claro, cada um tem a sua maneira, mas o Jesus, ele não para nunca. Não para. Né? Ele sai da área técnica. Ele vai e caminha a lateral toda. Ele teve quase na bandeirinha de escanteio. Não, e o Odair ontem estava em cima da linha. Mas a arbitragem não chamou atenção. Os dois, Jesus lá fora. Os dois participam bastante. Mas essa loucurada, né, Daniel? O cara faz isso, né? Não, Daqui a pouco tu sai caminhando, tá quando muito vê, tá lá quente, na bandeirinha de escanteio. Teve uma vez eu tava do lado da bandeirinha, lá na bandeirinha, eu pensei o da gente observar o treinador. E lógico que a gente está ali para ver a parte tática pela nossa profissão. Mas observar o gesto do treinador que ele faz, por exemplo, essa situação que ele chamou o Patrick, o Odair, para mudar o posicionamento. O público não vê. Ficou notório para mim, que estou ali, estou observando ele e o gesto que ele faz, o posicionamento. Isso é interessante, que vai deixando a gente cada vez mais afiado, né? Mais inteirado das coisas. Mas se aprende em qualquer situação, né? Essa semana, eu nem sei quantos jogos eu já vi ao vivo, né? Fui Série C. Agora, hoje à tarde, vou ver o Bagé, a gente já viu a Avenida. Vamos sair daqui, vamos passar aqui no Mas assim, Eduardo, né, ele sabe, assim, em qualquer esfera, Caxias e Grêmio B lá, sempre se vê algo bom, a gente mas sempre hoje aprende. Mas hoje é tarde do Bagé e a Harmonia, União Harmonia. Tem chance de tu, depois do garfão, de dormir no campo, porque o cara vai comer daquele jeito. Mas sempre tem jeito, alguma coisa interessante pra não, ver. não o jogo. Tem que conhecer jogadores. Não o jogo em si, mas pela pegada. Pela pegada, né? O cara daqui a pouco... Mas eu gosto de estar também isolado, né? Eduardo, desculpa, Marcelo, eu quero trazer um pouquinho, só fugir um pouquinho, nós estamos falando de grandes centros, de grandes clubes, eu quero trazer uma fala para o nosso estado, que daqui um pouquinho é pertinente em relação ao profissional, o analista tático, o analista de desempenho. Lógico que a gente entende aqui no nosso estado que as condições financeiras, que é o que gere muito, é muito difícil, o que gere tudo, mas é muito difícil, mas hoje em dia, o futebol, ele tem algumas coisas que são inseridas no futebol, que o futebol não consegue mais ser futebol na sua totalidade sem esse profissional. Raiz. O raiz ficou. Vamos ficar, o raiz é bonito para a chamada do programa, para tudo. Mas a gente precisa... tem treinadores que gostam de números, eu não gosto muito dos números, né? E a gente talvez tenha se dado mais... se encaixado tão bem por causa disso, mas precisa desse profissional. Precisa de um analista, precisa de uma comissão bem estruturada, precisa de condições e preparada, precisa de condições porque... Não só de confiança, porque isso não é receita que diz, agora vai dar certo. Não é. Mas tu vai minimizar muitos erros, né? E tu vai tentar, e logicamente com isso a tua chance de atingir o objetivo ela é maior do que se não tivesse essa qualidade e esses profissionais à disposição. Porque o treinador, ele tem que administrar, vamos começar, a direção,
que às vezes vem com várias pressões, Sempre. né? Aí e difere, informações. né? Difere do Egos. tamanho do clube, tem a questão política. Vaidades. Às vezes egos, vaidade, e às vezes a questão financeira que tu tem que administrar. Isso acontece em muitos times. Volto a dizer, na terça eu estava falando com profissionais ou com pessoas que foram dirigentes, quantos clubes não pagam, né? E eu vejo o caso do Figueirense, tu imagina administrar essa bomba, né? E não é um time da terceira divisão do time futebol. Série B, É cara. o Figueirense. Em algum momento tu tem que administrar o teu torcedor. Não, claro, não vai administrar todo o Beira-Rio, mas quem trabalha no futebol sabe o que a gente quer dizer, né? Sabe. Às vezes algumas questões que tu mexe para o torcedor, né? As emoções dos atletas da A gente tem que administrar. Tu tem o teu staff, que Dia a são dia do várias clube, pessoas. por vezes, também, Tu né? tem o teu staff, são várias pessoas para administrar. Nem sempre tudo é correto dentro da tua própria comissão. E o vestiário? O vestiário, que são os jogadores, né? Que a gente tem que entender que são pessoas, né? E que só tem- jogam 11, né? Que tem problemas, são pessoas que têm problemas normais. Tem acertos, tem erros, tem tudo. Não tenha dúvida. Tu tem uma parte tática, tu tem que estudar. Então, quanto mais tu tiver esses profissionais staff, na lógico. tua volta, Claro. é que nem o Daniel falou a palavra perfeita, é minimizar mas aí- erros. Futebol é um jogo Mas de aí, erros. Benhor, aí do outro lado, quem contrata, muitas vezes não é um dirigente profissional. Eu acho que também tem que profissionalizar essa parte, porque desde que chegou o Rodrigo Caetano no Internacional, o Internacional deu uma mudada, um cara que observa, um cara que conhece, e isso também tem que ser colocado nos clubes do interior, para profissionalizar. Não adianta mais o empresário querer contratar e ser, mas depende ser o vice de futebol. Não, ele pode ser o vice de futebol, mas tem que ter lá um cara de Geralmente, confiança assim, dele para Eduardo, administrar. Depende deles aqui, né? Aí não vai contratar o Marcelo Cupini, que é um Claro. cara que é um analista tático, um analista Tanto- de desempenho, tanto que porque ele acha que não é necessário, né? Tanto que... A maioria pensa assim. A maioria pensa assim. E a gente, assim, aí depende de cada um, não é? Eu não tenho essa vaidade, os dois sabem aqui. Eu vou lá como auxiliar, como analista, né? Geralmente acabo fazendo as duas, até porque a gente roda o interior. E eu tenho que potencializar a ideia deles, né? Ajudar esse dia a dia, a gente vai lá e conversa com o atleta, ajuda nos treinos, etc. Mas eu sei que o espaço que a gente constrói como auxiliar ou analista depende deles, né? Então tem que fazer o melhor para eles. Mas os clubes não têm essa visão. Então, geralmente, eu comecei com o Rodrigo Bandeira, né? Agradeço sempre a ele, lá em 2007, no Cruzeiro. Daí, através do Rodrigo Bandeira, fui trabalhar contigo, né? No Novo Hamburgo, aqui. Depois o Benhur, o Paulo Henrique agora, né? No São Luís, no Caxias. Mas eu só passei por esses clubes e os outros por causa deles, né? O Benhur viu a necessidade, é um cara também competente, pô, preciso de pessoas, né? Então, isso vai demorar muito, né? Para que se mude nossa E a realidade. análise assim. entrou para ficar, velho. Só para ajudar. Mas os grandes clubes, Todos né? têm, eles- muito tempo. Com certeza. Com Tem, certeza tem, isso, tem. né? Mais de um, e né? E eu vou te falar, eu acho que no próprio Campeonato Gaúcho, que 2, 3 anos atrás havia 5 equipes. Era muito. Hoje já era muito. Só um- Hoje eu acho que só um já parênteses, não assim, tem- ó. Não deve ter uma ou duas. Falando daqui, né? Por que as coisas acontecem não? Nós fomos eu fui ver lá no estádio Juventude e Ipiranga pela Série C. Aí eu conversei com um amigo meu, estava o Marquinhos, treinador que estava suspenso, estava na cabine, e eu fui lá, cumprimentei e conversei com um analista que é meu amigo. Tinha mais outros 2 analistas que naquele momento estavam retornando de viagem, do mais 2, que o Juventude mandou ir para o Nordeste ver os próximos adversários. Juventude nascer com 3 analistas trabalhando. E isso faz parte. Então o cara tem que Tite no torcer para um Corinthians clube, tinha 11, tem meu. que torcer para um clube desse continuar investindo, né? Mas porque o treinador também exigiu, né? O Caxias- treinador também já O pediu, né? Caxias, onde a gente passou agora, tinha o Jefferson, o Lacerda que está lá. Tem mais pessoas. Então, clubes que Eu investem falei é com o importante. Gustavo Fragoso, trabalha no Grêmio. Eles já vão bem antes. Bem antes, lógico. Fazer Já todo um avaliar mapeamento. toda uma situação do próximo adversário Claro. e às vezes bem antes. Para montar a estratégia, né? Para montar a tua semana é fundamental. Mudou isso. muito, né? O futebol de anos anteriores, Ele é mais anos pro- atrás, né? Antigamente o auxiliar lá assistia escondidinho o jogo, Escondido, né? e Ia a fazer umas anotação, anotações. e deu. E vinha trazer pro treinador. Hoje em dia mudou. Teve agora. uma vez em Irati que o Luizinho foi olhar o treino do Irati, era só ele que apareceu, os caras tiraram ele fora. Tchau. Esse aí deve ser do Novo Hamburgo. Esse do joga fora. Só tinha ele. Imagina o Luizinho, né? Correndo naquela marra toda. Olha aqui, tem muita participação, viu, Benhor? Aqui o Luiz Lazarete assistindo o programa. O Rogério Trentin, que é preparador físico lá da Caçadorense, Leandro Scheffel, Rodrigo Kauer de Barros, que coloca aqui um abraço a todos, em especial ao Daniel,
onde tive a felicidade de aprender muito em 2015. Abração e ótimo debate-bola. A Cida Medino, linda camisa do Operário, onde também o Itamar Schulli comandou. Salve, salve Itamar. O Itamar foi campeão. Gersinho era auxiliar do Era Itamar. auxiliar. Essa camisa é em 2015, né? Foi campeão. Ele deu sequência Deu depois, sequência. né? Gersinho era auxiliar. Eduardo, só um país. Rogério Trentin é preparador físico, trabalhou muitos anos, 10 anos mais ou menos na Chapecoense. Foi auxiliar do Anderson Paixão. Isso. Foi campeão com o Celso Rodrigues lá no Mato Grosso. E nós nos conhecemos desde a base do Inter. Era um baita centroavante. É mesmo? Cabeceava pra caramba. Jogamos 2, 3 anos juntos na base do Inter. Um abração pra ele. E provavelmente ele vai ser o meu preparador físico agora no próximo compromisso que nós vamos ter aí. Informação! Por isso que ele mandou a mensagem. Agora eu sei porque ele mandou a mensagem. Informação! Se tratar com o chefe, né, cara? Tava tocando telefone. Vou mandar antes, mensagem pra ele. E um abraço ao Rodrigo Cauer de Barros, que é um gente boa. Há muito tempo a gente não se fala. Vai se tratar Aqui com o no chefe, Novo tá certo? Um prazer ter trabalhado Já com ele. tocou o agora telefone aqui. aí. Informação tem preferência, né? Quem desloca tem preferência, né, ô Cupini? O Célio Ricardo Toledo Preto. Parabéns pelo programa, ótimo nível. Abraço a todos. Carla Costa. Ótimo programa. Abraço aos Beijo. queridos Daniel Franco e Marcelo Cupini. Já sabe, né, Carla? Agora o próximo jogo vai pro shopping, pega o cartão e vai pro shopping. tava Ele aqui nem ontem, presta né? atenção. Ontem o Preto Meia, né? E o Isso, Célio tá, Preto tá. vai estar aqui semana que vem, né, Benhor? Ele que é auxiliar técnico agora no São Luís. Sim, Deixa eu fazer dar- análise, outra excelente Deixa eu dar profissional um também. abraço pra mulher, né? Tá trabalhando, tá no escritório e tá nos assistindo aí. Agora, posso mandar uns Vai aqui? lá, Tem meu. uns caras interessantes. O Mário Larramete, zagueirão, Uruguai, né? Bom programa. Mário. Saludo aos professores Dani e a todo o elenco. Né? Abraço, Mário. Daniel Scherer, parabéns aos amigos, grande programa, sucesso total. Igor Ferreira, foi um prazer Um abraço, Xana. ter convivido com vocês, professor Benhur e grande analista Cupini. Tamo junto, abraço a todos. E a Adris Carvalho, boa tarde aos participantes e aos apresentadores do programa. Acompanho sempre em Recife. O povo E vai o- longe aí. E o Neurilene Crai, excelente programa, diz o Neurilene, que está acompanhando também o debate bola desta quinta-feira. Gente, a Deve estar barriga, passando mal também. barriga já o- está roncando, o viu, Neurilene Daniel? na praia. Eu sempre. tô aqui no relógio aqui, meu. Todo mundo Aqui, querendo ó. sair Eu pro acho, garfão, que, cara. eu acho que a Harmonia e Bagé vai ter uns 2 a menos, 3 a menos. Fazer o sinal, porque tem um, né? O convidado aí, né? Gente, tem campeonato brasileiro final de semana, né? Mas ninguém lembra, né, Daniel? Pois é, Porque cara, Grêmio e que- Internacional estão focados totalmente Não é na hora Copa do disso Brasil agora. e Libertadores, né? mas Inter e pro Inter, Botafogo, né? pro Inter, eu acho que o jogo com o Botafogo vai ser muito importante o resultado Em positivo. termos de recuperação, de né? recuperação, de Autoestima. o astral Mas vai melhorar. um time alternativo novamente. Mas tem que ser, né, velho? vai, né? Porque joga já- o Inter joga já joga na na quarta, quarta-feira. Eu acho Tem- que tem que ser porque é o seguinte, o jogo de ontem provocou um desgaste físico, mental, emocional muito grande. O emocional tamanho do é- jogo desse. E aí, se tu ganha, tranquilo, mas aí tu perde, o emocional vai... Não fica- termina aí, segura aí que eu queria... Lembra que eu falei ontem no programa do cara dos números aqui? Eu vou botar pressão nele, depois ele que me manda um recado explicando isso. É, né? agora, antes dessa pergunta do Benhur, uma colocação rapidinha aqui em relação ao Odair Hellmann. Vai vir pressão se o Odair vai. não conseguir Passar para a final da passar Copa para a do final Brasil. da Copa do Brasil. Com Vocês certeza. podem ter certeza. Com certeza. Anota aí, porque se o Inter não classificar, essa maldita pressão vai vir para cima do Odair, que está fazendo um grande trabalho. Tô falando em relação ao Cruzeiro. Em relação ao Cruzeiro da Copa do Brasil. Pode ter certeza disso. A pergunta para o Cupini e o Daniel também. Números é coelho, velho. Não, mas eu estava lembrando já a outros programas aquela questão do Cláudio Coutinho, né? Que ele falava que quando tu faz um gol, 10 minutos depois, nesses 10 minutos tu tem que continuar pressionando o adversário, porque emocionalmente Momento frágil ele está frágil, adversário. né? E aí, na questão do Inter aconteceu, na questão do Grêmio e Palmeiras aconteceu. Fez um gol, empatou o jogo, já virou, e do Internacional estava bem no jogo, tomou um gol, já tomou logo em seguida. Então, o senhor, que é o homem dos números aí, Não, por sim, favor, né? teoricamente, né? Eu me lembro, para mim, futebol, eu gosto muito, eu sou referência Tele Santana, né? A gente escutava muito, e sempre, isso é notório, né? Tu vê os números mostram, né? Você faz o primeiro gol, a oportunidade de fazer o segundo, matar essa partida logo em seguida, realmente, teoricamente, mas... Que a maioria dos clubes, né, ele recua, né?
Mas é comum também se ver gol no início e final de partida, né? Nós temos um caso aqui no Sul, São José, se for olhar os jogos, geralmente no início, no sintético, faz uma pressão, consegue um resultado. Então tem momentos que tu tem que se impor. Ontem o Flamengo entrou, de repente, com essa ideia, porque já foi pressionando, não deu nem tempo para a torcida inflar, né? A gente está vendo isso, né? Então, aconteceu com o Grêmio, essa ocasião que você está falando agora, né? Grêmio e Palmeiras, fez um, já fez o segundo, e aí a gente vê que realmente é um momento difícil de quem está ali no campo se recuperar, né? Marcelo Cupini, quero agradecer a tua presença aqui no programa, sucesso aí, com certeza vai ter um grande 2020 aí num clube, e aí tem esses dois aí já estão de olho em ti, não sei se esse aqui já não tá... Tá difícil, meu homem tá valorizado pra caramba. Valeu, Cupini, obrigado. Tu acha que ele veio por qualquer coisa agora? Eu estou sempre à disposição, que ele sabe de verdade aqui. Que nem diz o amigo meu, pegou uma azadura agora, ferrou Tá tudo. numa máscara. Eu continuo mesmo, cafezinho simples na padaria ali, nós conversamos. Valeu, Cupini, obrigado. Obrigado, sucesso sempre para você. Daniel, chegou a hora, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, valeu, viu, mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Qual clube Sempre que tu vai treinar ano que vem? Em breve, se Deus quiser, se fechar tudo, faltam os mínimos detalhes, as letras miúdas, mas em breve... Faltam os 2 pacotes de café. Muito bem, obrigado, Daniel. Falou. Benhor, voltamos amanhã? Nunca subimos, né? Nada que uma ligação, não. Nós estamos com um empresário aqui no ar, aqui perto. Abraço aqui, ao né? Marcelo aí. que Marcelo veio. Rosa Soares. Daqui a pouco no almoço a gente fecha gente um negócio aí, né? A gente fica. São poucos, né? Muitos, eu sou... Não. Que faz trabalho de verdade. Esse é de assim, verdade. São poucos, né? Voltamos amanhã, então, com o Debate Bola. Grande abraço a todos. Estamos indo direto para o Garfão agora, né? Porque lá é o meu restaurante predileto. Tchau!